Sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Livro. Hoje eu vou falar sobre suporte circulatório mecânico em crianças. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou residente do segundo ano em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil, e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil, Centro do Coração da Criança. O nosso livro base é o Moss and Adams. Esse capítulo é o 25, Suporte Circulatório Mecânico em Crianças. O espectro clínico da insuficiência cardíaca descompensada, ela vai variar bastante, desde o paciente ambulatorial, que a gente atende na clínica comum, uma consulta marcada, com sinais sutis como piora do edema periférico, até uma criança que ela vai se apresentar no pronto-socorro com risco de morte iminente e até choque cardiogênico. É uma situação clínica de difícil manejo, principalmente na população pediátrica, e apesar de sempre estarmos otimizando a terapia médica padrão, algumas crianças com insuficiência cardíaca, elas vão se deteriorar clinicamente a ponto de necessitar de hospitalização para monitorização contínua, tratamento com terapia intravenosa, até mesmo droga inotrópica. Uma vez que a gente reconhece essa condição, os objetivos terapêuticos fundamentais são os mesmos: reverter a condição hemodinâmica instável, corrigir distúrbios metabólicos e proporcionar o alívio sintomático do paciente. Contudo, as opções de tratamento para insuficiência cardíaca descompensada, elas são muito limitadas e principalmente não foram bem testadas em crianças. A gente tem um know-how maior em adultos. A maioria dos dados utilizados para o manejo com insuficiência cardíaca avançada vai derivar, então, de estudos em adultos, a maioria dos quais tem uma etiologia isquêmica, hipóxica ou de alteração coronariana, para disfunção no miocárdio, diferentemente das etiologias de base mais encontradas na população pediátrica, que a gente sabe que podem ser alterações anatômicas, como as cardiopatias congênitas. Os diuréticos de alça intravenosos são considerados terapias de primeira linha para insuficiência cardíaca descompensada, e frequentemente os pacientes necessitarão de uma combinação da redução da pós-carga diurética e até intravenosa, por exemplo, com nitroprusiato, nitroglicerina ou até o milrinone, para diminuir as pressões de enchimento e aí a gente chegar ao alívio sintomático. Pacientes com insuficiência cardíaca descompensada e pressão arterial reduzida, com resistência vascular sistêmica normal ou até baixa, eles podem não se beneficiar com vasodilatadores, e aí a gente começa a considerar a terapia inotrópica. Nesses pacientes, pode ser necessário manter a função circulatória, aliviar os sintomas e melhorar a função dos órgãos-alvos. Apesar da terapia médica ideal, algumas crianças vão evoluir para insuficiência cardíaca terminal, refratária e síndrome de baixo débito cardíaco. Aí sim, a gente vai ter que começar a considerar a terapia de suporte mecânico circulatório, que pode ser a única opção terapêutica restante para esses pacientes, e por vezes, aí sim chegar no transplante cardíaco ou até uma terapia de destino, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. Então, as indicações. A aplicação apropriada do suporte circulatório mecânico em crianças requer uma compreensão das características patológicas únicas da insuficiência cardíaca nessa população, em comparação com a insuficiência cardíaca dos adultos que a gente comentou. Por exemplo, pacientes pediátricos com doença ventricular sistêmica têm uma incidência muito maior de insuficiência ventricular direita concomitante à hipertensão pulmonar, o que a gente não vê com frequência nos adultos, que na maioria dos casos vai ser a disfunção ventricular esquerda por uma injúria miocárdica hipóxica, que a gente falou lá no começo, e muitas vezes coronariana. A etiologia da insuficiência cardíaca direita nas crianças pode ser semelhante à que a gente também vê em alguma amostra de pacientes adultos, secundárias à insuficiência cardíaca esquerda, mas que também pode ser atribuída a causas intrínsecas ou até anatômicas, que vai ser a maior parte da nossa causa da população pediátrica. Outro desafio no suporte mecânico circulatório são as cardiopatias congênitas e até o aspecto técnico de canulação e de fixação do aparelho no paciente. A gente deve, então, considerar como esse paciente vai ser canulado, não apenas em relação a
quais câmeras usar, mas até os tipos de canulação, a forma como eu vou acoplar o meu aparelho, por conta de citos inversos, de diferença das câmaras, se eu tenho um ventrículo único ou não. E com isso a gente tem que adaptar tanto o paciente ao aparelho quanto o aparelho ao paciente. Como considerações adicionais sobre a anatomia cardíaca interna, também temos que prestar atenção nos defeitos septais, nas hipoplasias, nas conexões sistêmicas e venosas anômalas e a anatomia extracardíaca, seja uma interrupção de arco, uma coarctação. Também a gente tem que considerar para fazer o manejo adequado de circulação pulmonar e sistêmica. A maioria dos pacientes submetidos a suporte circulatório mecânico, como ponte para o transplante, tem uma cardiopatia congênita, muitas vezes em estágio terminal, ou até uma cardiomiopatia dilatada com uma insuficiência cardíaca associada avançada. Historicamente, o livro traz que esses pacientes têm sido apoiados principalmente com procedimentos de oxigenação por membrana extracorpórea, a famosa ECMO, com taxas de mortalidade que são relativamente altas quando a gente pensa na ECMO em si. A incapacidade desse dispositivo de sustentar com segurança os pacientes pré-transplante por períodos maiores a algumas semanas limita a aplicabilidade quando esse paciente já está em estágio terminal. Consequentemente, houve uma mudança no manejo desses pacientes e começou-se a pensar, então, em outros tipos de dispositivo, não só a ECMO, principalmente nesses que vão ficar muito tempo necessitando de um suporte. E então aí sim começou a se pensar no dispositivos de longa duração, muitas vezes no dispositivo de assistência ventricular, que é o VAD ou então o DAV, dependendo da literatura. Então, o uso desses dispositivos de longo prazo produziu então resultados mais favoráveis para uma ponte bem-sucedida para o transplante e a sobrevivência pós-transplante também melhorou. Então, quando eu considero um dispositivo de maior duração, o meu paciente, eu tenho mais pacientes chegando ao momento de transplante e eu tenho mais pacientes sobrevivendo após o transplante também, quando eu não considero então só a ECMO. O próprio livro traz que um, um artigo de estudo que formas de suporte circulatório de longo prazo têm taxas de sobrevida estatisticamente semelhantes entre 1 e 5 anos aos pacientes que a gente trata com inotrópicos pré-transplante, ou até os que estão aguardando eletivamente o transplante em casa, e chega até 90% a chance do meu paciente ir ao transplante. Os investigadores de estudo de transplante cardíaco pediátrico, o PHTS, relataram uma sobrevivência de 77% ao transplante, 5% uma recuperação miocárdica suficiente para serem retirados do suporte e 17% morreram enquanto usavam o suporte, o que são números bem melhores do que quando a gente considera com a ECMO. A ponte para recuperação tem sido também uma ideia de uso do suporte circulatório mecânico em crianças. A estratégia, então, é apoiar o meu miocárdio através do processo agudo, e aí a gente tem a recuperação suficiente que permite a remoção do dispositivo. Então, o uso dele ele é temporário até a melhora do paciente. Miocardite viral aguda, rejeição do enxerto de transplante, choque pós-cardiotomia, são exemplos de algumas causas potencialmente recuperáveis de lesão no miocárdio, e é possível, por exemplo, usar um desses tipos de suporte quando há rejeição do enxerto, seja um homoenxerto, seja até transplante de órgão sólido, e eu preciso fazer uma imunossupressão vigorosa no paciente, ao mesmo tempo. Então, para não perder esse enxerto, eu coloco o paciente num suporte e faço a imunossupressão vigorosa. Em miocardites, a taxa de sobrevivência variou de 61% a 80%, dependendo do artigo, após o uso até da ECMO para esses pacientes. Já nos pacientes com parada cardiocirculatória e cardiorrespiratória e necessidade de manobra de reanimação, tem artigos que falam depois de 10 minutos, o próprio Sick Kids fala depois de 30 minutos de manobras de parada, eu já tenho indicação de colocar meu paciente em ECMO, com uma forma de ressuscitação miocárdica, sendo esse motivo até 25% da indicação de suporte circulatório. É necessário que o sistema ele seja rapidamente implantado
E tem serviços já que já tem uma equipe própria para montagem e colocação rápida do paciente. É como se fosse uma montagem mais fast que eles colocam. Então, as minhas canulações são mais curtas, o meu dispositivo pode ser mais simples, mas a colocação do paciente também ela é muito rápida. E por muitas vezes, como eu tenho uma parada cardiocirculatória, meu miocárdio pode precisar de um suporte por mais tempo. Então, inicialmente, a equipe coloca o paciente em ECMO, esse ECMO rápido, para depois colocá-lo no suporte de longa duração. Isso também é colocado como uma prática comum, dependendo do instituto. Como contraindicações, o tema de suporte circulatório mecânico é algo que só tende a crescer na medicina, e ainda mais com a medicina baseada em evidência. O livro pauta muito que o uso de terminologias como contraindicações absolutas, relativas, é algo que a gente começou a não usar mais, a ficar mais obsoleto. E a gente então vai se basear mais em medicina, obviamente baseada em evidência, e considerar a viabilidade médica, a alocação de recursos e questões éticas para cada paciente, ainda mais quando a gente fala de população pediátrica. Já que o uso do suporte de circulação mecânica ele é cada vez mais amplo e a gente tenta sempre extrapolar mais os pacientes, mesmo antes aqueles que a gente colocava como uma contraindicação relativa, hoje já se tenta colocar no suporte para a gente viabilizar um próximo estágio para o paciente. Ainda mais na população pediátrica, que a gente tem muita alteração anatômica, é sempre algo muito desafiador. O livro do Mosley também pontua algumas contraindicações que ele sempre ressalta que cada um tem que ser avaliado individualmente, mas tem pontos que são usados como amplamente aceitos como contraindicações mesmo, que são esses que a gente vai ressaltar, que seria a prematuridade extrema, o extremo baixo peso a nascer, o muito, muito baixo peso, que é quando meu paciente tem menos que 1,5 kg, lesão neurológica grave, alterações cromossomais ou genéticas que não têm um prognóstico de evolução, ou até aberrâncias cromossomais. Também é citado outras situações, como falência múltipla de órgãos, doença pulmonar grave. A princípio, igual eu falei, antes eram colocados como contraindicações, mas cada vez mais começou na população adulta a colocar esses pacientes em suporte circulatório, e agora também as equipes pediátricas têm colocado esses pacientes na tentativa de uma recuperação miocárdica e uma recuperação de qualidade de vida. É importante também a gente salientar que melhores resultados só serão possíveis se a aplicação dos sistemas mecânicos for precoce, ou seja, antes do paciente estar no estado extremo de disfunção de órgão ou de alterações, seja de disfunção orgânica. Então, o momento apropriado para a gente instituir o suporte, ele é um grande desafio, porque se a gente coloca muito cedo ou muito tarde, vai gerar deletérios para o paciente. E para isso, para nos ajudar a guiar, temos esses tipos de tabela que são as famosas Intermax, que é um tipo de classificação dos pacientes e do qual suporte circulatório eu consigo colocar cada um. Essas tabelas elas são pontuadas do mais grave ao mais simples e tem muita coisa aqui que às vezes não chega na realidade do Brasil, mas eu acho que é importante a gente conhecer os tipos de suporte que a gente pode oferecer para os pacientes e os tipos de realidade que cada um pode conviver. Por exemplo, quando ele coloca o paciente de perfil 1, é aquele que já está em choque cardiogênico franco, que precisa definitivamente de uma intervenção e ele precisa ser colocado rápido nesse tipo de intervenção. É um paciente que é muito fácil da gente eleger, que precisa de uma circulação extracorpórea. A partir que a gente vai mudando dos perfis 1, 2, 3, chegando até o 5, os pacientes eles vão apresentando sinais menos críticos de disfunção de órgão-alvo, mas isso não significa que ele não precise de um suporte. Às vezes o tipo de suporte muda, por exemplo, não necessariamente eu vou precisar de uma membrana extracorpórea de oxigenação, às vezes só preciso de um tipo de descompressão do ventrículo, às vezes eu só preciso de uma bomba propulsora. E ele até coloca que tem pacientes que podem fazer esse uso ambulatorial. Eles recebem o dispositivo hospitalar, permanecem internados até ficarem estáveis hemodinamicamente e aceitarem o dispositivo, e aí vão para casa com ele para esperar ou melhora
orgânica normal, ou então até um pré-transplante. Então, aqui ele coloca, nesse primeiro slide, a tabela ela é bem comprida, bem cheia de detalhes. Ele coloca do perfil 1 até o 4, que a gente então vê o tempo de intervenção, né? De horas até semanas e meses no perfil 4. E no perfil 5, 6 e 7, a gente chega até no paciente que pode esperar de forma ambulatorial, ou um suporte em casa, ou até mesmo ser avaliado semanalmente para a gente ver em qual estágio ele se mantém. A tabela também coloca pontos importantes para a gente avaliar o paciente e ele mudar de perfil. Por exemplo, se ele começa a apresentar arritmia, se ele começa a apresentar sintomas mais floridos, isso vai mudando o meu paciente de perfil. Então, ele precisa ser avaliado de forma bem próxima. A gente vai falar agora das duas modalidades principais de suporte circulatório, que são a ECMO e o dispositivo de assistência ventricular, de uma forma expositiva, e a gente também vai comparar um com o outro, que é uma coisa que o livro faz com bastante frequência. Então, começando pela oxigenação por membrana extracorpórea, a ECMO, ela é muito conhecida, muito famosa, a gente escuta bastante sobre ela. Depois da pandemia do Covid, ela também ficou muito utilizada, principalmente na população adulta, pós-infecção. E a ECMO é um dispositivo temporário que deve, então, ser direcionado a um curto prazo, como a gente conversou, principalmente para pacientes com insuficiência cardíaca. Ela tem pouco ou nenhum papel real na ligação dos pacientes com transplante cardíaco. Muitos artigos pontuam essa falha no uso da ECMO. E ela não oferece, então, esse suporte a longo prazo, ainda mais se eu tenho um paciente que não tem previsão de saída da necessidade de algo mecânico auxiliando os meus órgãos-alvo. Na nossa literatura básica, ele endossa a seleção de pacientes com a necessidade de suporte, tanto cardíaco quanto pulmonar, para aí a gente eleger para ECMO. Se o paciente não precisa de suporte pulmonar, ele ressalta que é melhor então usar outro tipo de dispositivo que não seja de membrana extracorpórea. E aí sim pode ser uma assistência ventricular ou outros tipos de bombas propulsoras. Como exemplo de pacientes que respondem bem à ECMO, são o pós-parada cardíaca, que a gente falou, de 10 até 30 minutos eu já posso colocar meu paciente em ECMO, após manobras de ressuscitação. Outras situações, como hipertensão pulmonar, instabilidade hemodinâmica secundária a um choque séptico ou até edema pulmonar grave pós-disfunção miocárdica. Também tem situações que o suporte da ECMO ele vai ser preferível do que o dispositivo ventricular no contexto de insuficiência cardíaca, quando a gente tem que, então, oxigenar esse paciente, e quando o coração direito ele não consegue oferecer um fluxo adequado para preencher o coração esquerdo. Ou seja, o meu fluxo pulmonar sistêmico ele está desbalanceado. Como o débito cardíaco direito abaixo do ideal pode ser por uma disfunção inerente do ventrículo direito. Quando eu falo ventrículo direito, seria circulação pulmonar, esquerdo, circulação sistêmica. Então, quando eu tenho uma rejeição grave de um haloenxerto cardíaco, então de um conduto VDTP, que é intratável, então alguns tipos de arritmia ou hipertensão pulmonar, eu posso usar a minha ECMO para aí sim colocar o paciente com um fluxo adequado pulmonar e chegar no meu fluxo sistêmico também adequado. O livro ressalta muito pacientes, por exemplo, como choque séptico, que por vezes eles precisam de uma demanda circulatória maior. A ECMO também é preferível em relação ao dispositivo de assistência ventricular, porque ela consegue dar uma circulação 2, 3, 4 vezes maior do que a volemia do paciente, coisa que o DAV não me oferece. Então, dependendo do que o meu paciente precisa, eu seleciono melhor a minha assistência. Aqui é só uma representação bem esquemática e depois em vivo do que é a ECMO. A ECMO ela tem muito mais canulações, então, como eu tenho uma membrana extracorpórea, eu preciso então da canulação paciente-membrana, membrana fonte de oxigenação e de outros solutos, e aí retorno para a bomba
da bomba para o paciente. Isso aumenta a minha chance de distúrbios de coagulação, de necessidade de anticoagulação. Então, a ECMO, apesar de seus benefícios, também, dependendo da escolha do paciente, ela pode não ser tão positiva. Por isso que a gente tem que selecionar muito bem. Como manejo, depois que eu inicio a ECMO, a resistência vascular sistêmica, ela é tipicamente elevada. Isso pode ser uma combinação de baixo débito cardíaco com pós-carga elevada, pode ser por conta da necessidade de drogas inotrópicas bem elevadas antes de eu ter colocado meu paciente no suporte. Mas uma vez que eu estabeleço a ECMO, os agentes inotrópicos, principalmente os vasos constritores, eles devem idealmente ser descontinuados e os vasodilatadores sistêmicos, a gente tem que considerar como uma forma de otimizar os fluxos e perfusão para os leitos dos órgãos, que faz bastante sentido. As configurações dos ventiladores mecânicos, elas normalmente vão ser alteradas para uma proteção pulmonar. E quando a gente chega no fluxo alvo, temos que prestar bastante atenção às pressões de enchimento cardíaco, que seria a venosa central e a atrial esquerda, que são alguns tipos de canulação. Estas duas devem estar idealmente baixas, de acordo com o objetivo de descarregar o coração quando a gente começa, então, esse suporte. Além disso, a forma de onda da linha arterial, que a gente consegue pela própria ECMO, vai oferecer informações valiosas sobre a adequação da descompressão do ventrículo sistêmico. E se esse coração está bem descomprimido, tem que ter uma ejeção mínima de fluxo do próprio paciente. Então, o mais importante é que o próprio sistema faça a maior parte do trabalho, que é isso que a gente quer. A gente quer poupar o miocárdio. É importante não ter compressão das cavidades cardíacas, já que a gente tem que canular, principalmente do ventrículo esquerdo, ventrículo sistêmico, e uma manutenção adequada da volemia e do tamanho das cavidades para que elas suportem o fluxo da ECMO. Se esse ventrículo esquerdo, por exemplo, não suportar um volume circulatório que muitas vezes ele é elevado, igual eu falei no choque séptico, o paciente ele pode então começar a falhar dentro da própria ECMO, e aí a gente pode considerar uma dupla canulação, uma central e aí sim a diatra esquerdo, até às vezes uma atrioseptotomia, para descomprimir essas cavidades, e aí o fluxo sim da bomba circulatória ser ideal. O problema disso é que depois que o paciente sai da ECMO, ele vai sair com uma CIA. Mas pelo menos durante o uso da circulação, ele ficou estável. Falando do dispositivo de assistência ventricular, os DAV, o paciente ele tem possibilidade, então, de manter seu uso por maior tempo, comparado à ECMO, já que a gente tem a menor necessidade de canular, então tem desculpa, circuitos de canulações, porque a gente não tem a membrana extracorpórea. Então, meu paciente precisa ser menos anticoagulado, altera menos a cascata de anticoagulação. Eu preservo melhor o ventrículo, já que a descompressão de câmara ela é mais eficiente, e ele é ainda mais rápido de se montar comparado à ECMO. Como o paciente ele pode permanecer mais tempo acoplado, isso pode diminuir a minha necessidade de droga vasoativa, de ventilação mecânica e até melhora as minhas taxas de reabilitação. O maior desafio na população pediátrica em relação aos DAV é que grande parte do dispositivo ele é baseado em tamanho e peso do paciente. Hoje em dia, a gente tem dispositivos cada vez menores, cada vez mais apropriados para a população pediátrica, mas inicialmente eles eram grandes e de difícil montagem quanto menor fosse meu paciente. E então a gente consideraria um dispositivo de assistência ventricular quando meu paciente não precisa de suporte pulmonar, não precisa da membrana de oxigenação. Então, já que a gente está usando cada vez mais os dispositivos de assistência por maior tempo, existe um risco, ele não é baixo, de complicações secundárias a esse uso prolongado, como presença de sangramento mediastinal, trombose da bomba, acidentes vasculares cerebrais, infecções, ainda mais que por muitas vezes o paciente fica muito tempo internado em ambiente hospitalar. Também a literatura ressalta o risco aumentado de alossensibilização. Então, a gente aumenta anticorpos do paciente contra o dispositivo.
o que pode até mesmo dificultar o transplante, que seria o ideal se não for a terapia de destino, o uso do dispositivo. No caso dos pacientes pediátricos, como eu falei, tem a menor disponibilidade dos DAVs, fora do ambiente hospitalar, que é algo que a gente vai falar no final da aula, porque existem sim a possibilidade de um dispositivo que eu implanto no paciente e ele usa em casa. Mas isso tem melhorado com o tempo e a gente sempre, infelizmente, tem que colocar na balança o custo, o uso do dispositivo, o tempo de internação e as chances de complicação associada a essa internação prolongada e uso prolongado do dispositivo. Essas duas figuras, a primeira do lado esquerdo, mostra diferentes tipos de dispositivos de assistência ventricular de diversos tamanhos. Então, em cada dispositivo na perna direita, eu tenho o influxo para dentro do dispositivo, a bomba de descompressão e o fluxo de retorno. Na figura da direita, é um desenho esquemático de canulação. Como a gente tinha comentado, a gente pode canular de forma central o paciente, pode canular o átrio esquerdo, desculpa. Às vezes eles até colocaram como opção a dupla canulação quando eu não consigo uma descompressão adequada das câmaras. Para concluir, o livro traz algumas situações especiais, que são tipos de paciente, para a gente pontuar em relação ao uso de dispositivos e até seu prognóstico e evolução posterior. Nos pacientes com doença cardíaca congênita, o suporte mecânico, ela tem sido realizada com sucesso, com a intenção da gente recuperar o miocárdio do paciente no pós-operatório e na ponte para transplante, principalmente na população pediátrica. Novamente, o livro ele pontua do uso da ECMO, mas ela seria melhor utilizada no suporte pós-cardiotomia, então pós-cirúrgico, para pacientes com cardiopatia congênita, e naqueles, então, com suporte mais prolongado, o dispositivo de assistência ventricular. A mortalidade geral, ela varia nas crianças que usam assistência de ECMO, que chega de 39 a 58%, dependendo da literatura, após uma cirurgia cardíaca em que eu coloco meu paciente em suporte circulatório. O uso do dispositivo de assistência, ele ainda é restrito devido à grande porcentagem dos pacientes que têm fisiologia univentricular, isso é uma grande dificuldade para o uso do DAV, e também dificulta a descompressão da bomba única cardíaca efetiva, o que vai alterar na hemodinâmica do paciente. Então, como eu tenho descompressão, mas meu paciente só tem uma bomba de propulsão, isso no uso do DAV é um grande desafio ainda, principalmente para a população pediátrica, já que a maior parte tem alterações anatômicas, como a gente pontuou no começo da aula. Outro grupo que requer uma consideração especial que o MOS traz são aqueles pacientes que foram submetidos previamente a procedimentos cardíacos ortotópicos ou a transplante, e eles enfrentam a rejeição hemodinâmica dos enxertos, né? E essa rejeição significativa ou uma vasculopatia estão na necessidade de um suporte mecânico para recuperar, então, o meu enxerto. Eu posso, então, colocar meu paciente nesse dispositivo de assistência e aí começar uma imunossupressão vigorosa, que é o que a gente também comentou até no início da aula. É também um desafio, porque às vezes quando você imunossuprime muito o paciente, ele fica mais propenso a infecções e é um paciente internado de forma hospitalar. Além disso, eu tenho dificuldade de cicatrização das feridas pós-operatórias, eu posso sujeitá-la a infecções. Então, é sempre importante a gente pesar risco-benefício de colocá-la num dispositivo e começar uma imunossupressão vigorosa, a depender da taxa de rejeição que ele apresenta. E uma opção que o livro pontua são os dispositivos intratorácicos, que seria um outro tipo de assistência, na qual a gente remove os ventrículos, a função dos ventrículos, fixa esse dispositivo como se fosse uma bomba pulsátil nos átrios, ela funciona de uma forma pneumática, e o paciente, quando ele se habitua àquilo, não apresenta rejeição, ele pode ir para casa com esses dispositivos.
cada vez mais tem se investido nesse tipo de assistência, que o paciente, então, ele é deshospitalizado, permanece em casa com esse dispositivo, em reavaliações frequentes, e ele retorna apenas no momento de transplante, ou então no momento que ele consegue retorno do uso da própria bomba, né, do próprio miocárdio, sem outro tipo de assistência. Uma dificuldade é que o paciente, para ele usar esse tipo de dispositivo, precisa ter um peso mínimo. O próprio livro, ele traz como um diâmetro do arcabouço ósseo maior do que 10 centímetros de distância para a bomba, para a colocação da bomba, o que diminui, então, muito o nosso know-how de pacientes. A maioria dos pacientes que recebem o suporte de dispositivo são aqueles com comprometimento da função ventricular sistólica, mas o próprio livro pontua que permanece um subconjunto menor de pacientes que a fisiologia restritiva, devido ao comprometimento diastólico, seja na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, seja em outros tipos de alteração de função diastólica, como uma cardiomiopatia dilatada, a etiologia primária seria essa a etiologia primária da insuficiência cardíaca. A fisiologia ela pode ser vista, então, como uma doença primária, na cardiomiopatia restritiva, ou como uma doença subsequente, que gerou, então, esse comprometimento. Seja um processo adquirido, como intervenção pós-cirúrgica, ou até fibrose e deposição de amiloidose e outras doenças reumáticas. Então, nesses pacientes, a gente pode tentar o dispositivo de assistência ventricular para aliviar a hipertensão atrial esquerda, e assim a gente tenta modificar a elevação da resistência vascular pulmonar do paciente para ele não chegar a uma forma que não teria mais como a gente auxiliar, né? Uma forma sem prognóstico. O conceito de implantação do dispositivo de assistência ventricular com uma terapia de destino, eu coloco, a gente pontua aqui o dispositivo de assistência, porque seria algo a longo prazo. Esse tipo de implantação é bem estabelecida nos adultos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida naqueles pacientes que são considerados candidatos pobres a transplante cardíaco. A sobrevida a longo prazo no uso desse dispositivo, ela tende só a melhorar, ainda mais que a gente vê cada vez mais dispositivos que o paciente pode levar até para casa ou usar de forma ambulatorial. Mas na pediatria, esse tipo de terapia ainda é algo muito emergente, ainda está se começando, já que os pacientes precisam ser muito bem selecionados. E essas formas de suporte circulatório pode ser, então, uma ponte na população pediátrica para a gente decidir. Então, eu coloco o paciente em assistência, para aí sim a equipe decidir como um todo se esse paciente vai para uma forma de cirurgia univentricular, ou se eu mantenho ele como ponte até chegar a um transplante. Esses dispositivos podem dar tempo para a equipe pensar no que pode ser melhor para cada paciente. E, como conclusão, há apenas 10 anos, o livro traz, uma criança com insuficiência cardíaca em fase terminal tinha opções muito limitadas de tratamento em relação a terapias de suporte até a chegada do transplante, e a ECMO foi o pilar no suporte circulatório mecânico, principalmente pontuado para transplante cardíaco. Mas com o avançar da medicina e esse avanço rápido, a gente tem conseguido tecnologias cada vez melhores, tecnologias cada vez menores para se adequar, então, à população pediátrica e melhorando, então, as nossas respostas, seja para um transplante, seja um dispositivo de terapia definitivo, que é o nosso maior desafio, ainda mais que o paciente pediátrico, ele é desafiador. A anatomia dele é um complicador para o uso dos dispositivos, as alterações de fluxo, dependendo da cardiopatia, como a gente fala, é sempre um cubo mágico, tudo pode acontecer. Então, cada vez mais a gente tem terapias mais adequadas para o paciente pediátrico, mas ainda é uma área muito utilizada no paciente adulto que a gente extrapola para os pacientes pediátricos. Mas isso até o livro pontua que é algo que tende a melhorar e se direcionar à nossa população que a gente quer cuidar, que seriam os nossos pequenininhos com cardiopatias congênitas. Essas são as referências do livro e dos artigos de circulação extracorpórea. Muito obrigada.